Eu que agradeço o convite, é uma honra muito grande, fico muito feliz de estar podendo participar do Control Pax Podcast. É isso mesmo, Control Pax Cast. Isso aí, maravilha. E meu nome é Bruno Bastos, sou casado com a Rebeca há 16 anos, uma grande mulher de Deus, minha princesa, minha amada, pai de 3 filhos, do Henri, da Celine e da Tina. Sou empresário, através da Bruno Bastos Pneus. Tenho também um projeto de mentoria que se chama White Lion. E Deus nos deu aí uma missão há 3 anos de cuidar de homens. Então a gente tem um ministério de homens que se chama Homens com Jesus, onde toda segunda-feira a gente está reunidos. E é isso aí, é uma alegria muito grande poder compartilhar e contar um pouquinho aí da minha história e dos meus aprendizados até hoje. Coisa boa, meu irmão. Então bora nós, né? Vamos lá. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 127. E hoje eu estou aqui com esse amigo, uma pessoa fenomenal, o grande Bruno Bastos. Meu irmão, primeiramente, muitíssimo obrigado por você ter topado vir aqui, conhecer nossa estrutura e contar um pouquinho da sua trajetória, né? E pessoal, o Bruno, pessoa disruptiva, empresário do mercado cearense e atualmente iniciando uma nova jornada, graças a Deus, de muito sucesso que já vem sendo, de mentor, de palestrante, né, Brunão? Maravilha, e aí, isso aí. Fala um pouquinho pra gente como é que começou toda a sua trajetória empresarial e esse novo marco na sua vida, meu irmão. Maravilha, é uma alegria muito grande, eu fico muito feliz por ter recebido esse convite. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco aí da minha história, um pouquinho aí do meu dia a dia, dessa nova fase que eu estou vivendo. Boa. E eu costumo dizer que eu sou um entusiasta do empreendedorismo, né? Sim. Desde muito cedo eu comecei a jornada, eu me lembro que às vezes minhas irmãs iam viajar e eu preferia ficar na empresa, né, trabalhando com meu pai. Eu costumo dizer que eu nasci dentro de um pneu, meu berço era um pneu e minha mãe ficava me balançando ali no pneu. E aí eu comecei muito cedo, né? Desde muito cedo, eu comecei em 2000 no ano de 2000 eu tinha 18 anos, né? Eu já brincava né, lá na empresa, brincava de emitir nota fiscal, né? Como se já estivesse trabalhando, mas uma prévia, né? É uma prévia, mas efetivamente eu comecei em 2018, né? Comecei a trabalhar na empresa do meu avô em 2000, desculpa, eu tinha 18 anos. E aí fiquei até 2011, 2012 mais ou menos. Sim. Então, fiquei até 2014, desculpa. Trabalhei por aproximadamente 15 anos lá. E aí foi uma escola para mim, porque eu tinha uma proximidade muito grande com meu avô. Durante alguns anos eu pegava ele pela manhã, né? Então era muito cedo, chegava na casa dele por volta de 4h50 para buscá-lo. Então a gente teve ali muitos momentos de intimidade. E já trazendo aí a importância de você ter um mentor, você ter uma pessoa pertinho de você para ir instruindo, direcionando, né? Sim. Quantos direcionamentos, quantos ensinamentos dele eu carrego até hoje. Meu avô é um cara de muito sucesso, foi, né? Infelizmente não está mais aqui entre nós, mas ele tem uma história aí que deixou um legado muito grande para a família, para a cidade, para o estado, no segmento de pneus, né? Ele construiu algo inédito, né? Ele chegou a ser um dos maiores do Brasil. Né? Muito grande, muito forte, muito sólido. É muito conhecido através do slogan de um pneu é um pneu. É isso aí. Então esse slogan aí foi para o Brasil todo. E aí eu saio, monto meu negócio, a gente, por algumas questões, algumas cláusulas contratuais, eu pude continuar no segmento de pneus. Sim. Montei um outro negócio até que eu volto para o pneu em 2019, onde eu estou até hoje. E aí aconteceram algumas movimentações. Bruno Bastos Pneus. Perfeito. Exato. Aconteceram aí algumas movimentações, teve algumas situações adversas que surgiram ao longo do caminho. Sim. E aí eu fiz uma operação com a parte do grupo e durante esse período eu comecei essa nova atividade, que é algo que já queima no meu coração há algum tempo. Eu gosto muito de cuidar de pessoas, de estar com pessoas, realmente de amar e de cuidar, né? Aí Deus me deu um ministério que se chama Homens com Jesus, então aproximadamente aí 3 anos a gente tem um grupo de homens, né, que a gente cuida da parte espiritual. Toda segunda-feira a gente está com esses homens. E aí eu decidi avançar um pouco mais, decidi aí sair do espiritual e entrar também no empresarial. Na verdade, mistura tudo, né? Porque você não consegue ir só no empresarial, você termina que você traz também para o espiritual. E aí eu comecei essa jornada, né, das mentorias, das palestras. Então a gente tem um movimento hoje que se chama White Lion, onde a gente tem empresários dentro desse grupo, dentro dessa mentoria. E tá um projeto bem legal.
Hoje nós já estamos aí com mais de 100 pessoas, né, passando aí por nós. É um projeto que está bem legal e tem toda a dinâmica dos treinamentos, das palestras, dos eventos, das experiências, né? Sim. E é isso aí. Bruno, e assim, quando a gente fala de mentoria, de treinamento de pessoas, né, no caso o seu projeto, que é a White Lion, que você mencionou, esse novo marco, o que é que você visualiza que você deseja realmente impactar? Quando nós falamos do impacto, são diversos empresários, né? Então, assim, você segue alguma estrutura hoje, pode-se dizer, de orientação, como mentor mesmo, né? De estratégia empresarial, comercial, qual que é o foco hoje? Na verdade, a gente cuida de 3 pilares, né? A gente cuida do espiritual, né, do empresarial e da conectividade do empresário com outros empresários, né? Ambiência, né? Então, assim, o ambiente, né? Então, assim, a pilar mais forte, na verdade, termina sendo cuidar do ser humano em si, né? O empresário, a empresária, o líder, o gestor, a gestora, para que ele possa estar bem na empresa, a pessoa tem que estar bem consigo, né? Então a gente vai bem forte no ser humano em si, né? E depois a gente vai entrando na empresa e até a parte da conectividade. Né? Então eu comecei esse projeto através de uma mentoria que eu fiz em São Paulo, que se chama Mentor de Líderes, com o Paulo Vieira. Então ele dá toda a estrutura, ele dá todo o caminho para que a gente possa estar abrindo o nosso grupo de mentoria, estar abrindo a nossa mentoria. Então assim, eu tenho uma ligação muito forte com ele, até porque tem ligações familiares, né? Então, através dessa ligação familiar, a gente consegue ter uma proximidade muito forte. Ele é tio da minha esposa, né? A gente se diz tios e sobrinhos pela proximidade, pelo o tempo que nós já estamos juntos aí há mais de 25 anos. Uma vida, né? É uma vida, né? Tem Com gente certeza. que não consegue nem, não chega a 25 anos, né? Tem gente que morre antes. E, então, assim, como a gente tem essa proximidade, isso começou a queimar no meu coração, né, até que a gente montou esse projeto. Então, assim, hoje eu sou mentorado por ele, então eu recebo dele e derramo nos meus mentorados. Né? A gente tem toda uma estrutura, foi feita uma estrutura bem legal, bem sólida. Sim. Tá bem interessante o projeto. Hoje em dia, o projeto ele tem atuação regional aqui no estado do Ceará? Já tem outras frentes? Como é que tá? Hoje a gente roda o Ceará todo, né? Inicialmente a gente começou no Ceará, nós estamos em várias cidades, já passamos aí por Crateús, Boa Viagem, Canidé, Pedra Branca, Sobral. Caramba! E aí nós estamos aí rodando o Ceará e depois nós vamos descendo pro sul, mas no primeiro momento a gente está bem forte aqui no Ceará e é exatamente isso que a gente quer, conectar o nosso estado, né, os empresários daqui, com São Paulo, com Rio, com Belo Horizonte. Então a gente está atuando aqui para levar o pessoal para o sul. Para essas outras estruturas, exato, né? Ou seja, conexão, né? Perfeito. E Bruno, assim, a Bruno Bastos hoje ela continua em operação? Ela continua em operação, eu tinha 9 operações, hoje eu estou com 2 operações. Entendi. Né? O resto a gente fez alguns movimentos que é para me dar mais liberdade de tempo e tocar esse projeto, né? Que de fato hoje queima no coração e é muito legal a gente transferir experiências, né, para as pessoas que ainda não viveram algumas coisas. Sim. E quando a gente vive algo, tem coisas que a gente quer impulsionar para que as pessoas vivem e tem coisas que a gente quer mostrar o que aconteceu para evitar alguns erros futuros, das pessoas, né? Para erros futuros. Então, da estrutura que eu estava, eu não tinha nem tempo para isso aí. Hoje, tempo é nosso ativo mais precioso. A gente tem que cuidar muito do nosso tempo, a gente tem que saber gastar energia de forma certa, com pessoas certas, nos lugares certos. Muitas vezes a gente tem pessoas que gastam aí tempo onde não é para gastar, investe seu conhecimento onde não é para investir. Então, para a gente fazer tudo certinho, para a gente ter mais tempo, para a gente conseguir fluir melhor, eu tive que fazer algumas operações para ficar mais livre e tocar esse novo projeto. Né? E assim, é interessante, porque aqui no Ceará nós temos um dizer, eu não sei a que ponto isso se expande, né? Mas se conselho fosse bom, ninguém dava, a gente vendia. Até que essa frase ela começou a ser praticada. É isso aí. Né? A prática, a experiência de empresários como você, que vem impactando outros diversos empresários também, com o auxílio do Paulo Vieira, diante dos treinamentos que você já fez, pontuou, você vende conselhos, ou seja, você treina as pessoas. Então, diante do cenário que eu visualizo hoje, as pessoas elas têm uma grande dificuldade realmente em ouvir e se permitir ter a maleabilidade mental, Bruno, de identificar o quê? Poxa, cara, meu negócio está crescendo, o que eu devo fazer? Se eu tenho uma estrutura de pessoas, onde cada pessoa dessa deve realmente estar?
a que ponto as crenças limitantes de um negócio elas podem trazer, de fato, um atraso para o próprio negócio, né? E essa estrutura que você está fazendo me visualiza muito um crescimento regional do local, porque a gente vê que diversas pessoas estão realmente buscando um crescimento, né? Uma mudança, uma melhoria na estrutura empresarial. E hoje, eu, como sendo sócio da empresa de contabilidade, nós temos essa estrutura e a gente busca muito impactar, só um briefing para você entender rapidinho, o empresário a título de informação. Aqui o cliente ele deve entender e saber o que está acontecendo no negócio dele. Sendo que ele quer isso, mas quando eu falo o preço, ele não entende. Por conta que a cultura lá afunila a linha de raciocínio de entender o quê? Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Para eu ter um bom, para eu ter uma clareza, para eu ter isso, para eu ser assertivo, isso me custa um valor. Mas eu não quero pagar. E aí é o que nós encontramos em outras culturas, pode-se dizer, em outras regiões, onde a maleabilidade mental, como se pode dizer, ela já está mais pujante, né? Não sei se você tem essa percepção também de visualizar dessa forma. Perfeito, eu enxergo também dessas mesmas formas que você tá trazendo aqui. Isso aí também tem uma questão um pouco de orgulho, né? Sim. Muitas O ego, né? muitas pessoas são orgulhosas, têm, né, o ego muito aflorado, e quando você tem essa crença encruada, né? Você acha que se você pagar por algo, quem está ganhando é uma pessoa, A pessoa. né? Só que quem paga, quem recebe é quem está pagando. Exato. O maior ganho é de quem está pagando. E o acesso ele precisa ser pago. A informação ela precisa ser paga. E hoje a informação valorosa é aquela informação que ela é divulgada, que ela é dita, né? Que ela é usada. Me lembro demais, meu avô pediu para eu fazer um trabalho em uma determinada empresa, para vender numa determinada empresa. Quando eu cheguei lá, ele disse, aí, tirou o pedido? Eu disse, não, vô, na verdade eles querem entender como é que vende pneu, eles não sabem vender pneu, e eu fui explicar como é que vendia. E ele ali naquele momento ele disse, rapaz, como é que você vai ensinar os outros a vender pneu? Os caras vão deixar de comprar da gente para comprar lá, ninguém pode ensinar nada a ninguém não, ninguém pode trazer o conhecimento que a gente tem para os outros não. Então isso foi em 2000, isso foi há 26 anos. Então naquela época a informação valiosa era a informação guardada, era a informação confiscada, era a informação que só você tinha. Sim. Hoje você pega grandes CEOs abrindo a empresa, abrindo os números, abrindo os segredos, você pega um João Adib, você pega grandes grupos aí que fazem as convenções anuais e abrem tudo, né, para o mercado. Então, a informação hoje, a poderosa é aquela que é divulgada, aquela que é compartilhada, né? E tem pessoas que, por conta aí de várias situações, de muitas crenças limitantes, como você disse, como o orgulho, né? O orgulho, eu costumo dizer que o orgulho não é do diabo, o orgulho é o próprio diabo. Ele tira você de grandes crescimentos, tira você de mesas, né? Por conta da arrogância. E então as pessoas precisam pagar pela informação. As pessoas precisam pagar pelo acesso. As pessoas precisam pagar para estar perto de pessoas. Porque muitas vezes uma mesa dessa muda todo o game. Às vezes uma frase, uma informação muda todo o game. Eu vi o Ricardo Eletro trocando ali uma ideia uma vez com o João Adib, e por conta de uma informação, o João Adib botou muitos milhões no bolso. Então, quantas vezes você deixa de ganhar dinheiro porque não quer pagar pela informação, não quer pagar pelo acesso, não quer pagar para estar perto, não quer pagar pelo evento, né? Eu quero cortesia, o cara acha que é vantagem ter uma cortesia, mas a gente precisa pagar as coisas, a gente precisa tirar o dinheiro do bolso. Até essa atitude, isso traz retorno para a gente. Então, a crença limitante realmente ela impede muitas pessoas de crescerem, impede muitas pessoas de estar em novos ambientes, impede de construir algo que fica guardado ali porque você não pagou, porque você não teve naquele lugar. Realmente a crença, como você falou, gostei aí da sua colocação, a crença limitante, ela de fato ela impede, ela segura muito o crescimento. E assim, é uma questão que você pontuando aí, Bruno, no back office que a gente estava conversando, né? Sobre o número do sapato. Quando você tinha 10 anos, você calçava um número, né? E aos 12 você já não calça mais. E as pessoas, elas necessitam ter esse entendimento, porque acredito que seja cultura também, né, do nosso Nordeste, do que isso não seja um demérito, não é, mas nós somos muito apegados a certas coisas. E às vezes a gente demora muito para enxergar o que é e o que não é mais para a nossa vida.
né? O que pode prejudicar, o que não pode prejudicar. Eu vejo muito dessa forma, sabe? Assim como você, né, você me disse há pouco tempo que você é cristão, nós somos cristãos e a Bíblia fala muito sobre isso, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que dizem, mas Bruno, a Bíblia, tu fala muito da Bíblia. A Bíblia, ela, se você pode crer ou não, eu creio 100%. Mas para quem não crê, a Bíblia ela não deixa de ser um excelente manual de boas condutas, né? Não tem nada que a Bíblia diga para você fazer que se você fizer você vai se dar mal. Exato. Então se você usar a Bíblia não como crença, mas como manual de boa conduta, ela vai te levar a um lugar bom. Sim. E a própria Bíblia fala sobre isso, né? Que tem bênçãos que não vai estar onde você está. Deus diz para Abraão sair da terra, da parentela, para lugares que ele iria mostrar e lá estaria a bênção. Sim. Então tem momentos que a gente vai precisar sair de onde a gente está. Tem momentos, tem pessoas que não vão conseguir acompanhar a gente na nova estação. Né? Foi o exemplo do sapato que eu dei. Quando a gente tem 10 anos, a gente calça um sapato. Quando vai para 12, embora que a gente ame aquele sapato, que seja um sapato de estimação, quando a gente está com 12, 13, 15 anos, o nosso pé não cabe mais naquele sapato. Já foi, né? E assim, é como algumas amizades. Tem amizades que, infelizmente, a gente ama a pessoa, mas ela não vai acompanhar a gente para essa nova estação porque não cabe. Sim. Né? As conversas são outras, às vezes o amigo não evoluiu como você evoluiu. E, de fato, tem momentos que a gente precisa sair de algumas mesas. Né? Tem mesas que eu costumo dizer que quando Deus quer mudar a gente de posição, ele muda a gente de mesa, coloca em novas mesas, novas conversas, novos acessos. A gente não consegue. Albert Einstein diz que é insano a gente colher novos resultados plantando as mesmas atitudes, né? Perfeito. Então, se você quer mudar, se você quer algo novo, você precisa viver o novo, você precisa viver novas pessoas, novas amizades, novos territórios, novas mesas, para que a gente possa viver o novo. E aí as coisas vão aparecendo, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente está numa terra de espinhos e só vê espinhos. Para você ver moranguinho, você tem que começar a jogar morango e aí começa a aparecer morango com espinho, depois a quantidade de espinhos vai diminuindo, vai aparecendo morango, vai ter uma hora que vai ser só morango. Então se você quer viver o novo, quer viver o extraordinário, quer viver o que nunca viveu, quer pisar onde nunca pisou, quer falar o que nunca falou, quer ganhar como nunca ganhou, tem que viver o novo e tem que deixar o velho para trás. A Bíblia diz que vinho novo não entra em odre velha. Então você não consegue viver o novo amarrado com os velhos costumes, com as velhas pessoas, com os velhos locais. Você tem que mudar completamente para que o novo acesse a sua vida. E assim, era uma... Vontade, meu irmão. Era uma pergunta que eu ia te fazer, Bruno, agora, sobre tudo isso que a gente pontuou remete a uma situação, a construção, né? Você investir em acessos leva um tempo, você investir em conhecimento leva tempo, você investir em treinamentos, mentoria com você, ou Paulo Vieira, enfim, leva um tempo para você conseguir praticar e ter os resultados. E como é a tua visualização diante disso, mesmo já tendo remetido um pouco essa questão do morango no caminho, né? De que tudo na vida é um plantio e uma colheita em algum momento, né? Como é que você visualiza a construção em relação à espera, em relação à crença, em relação ao que vale, ao que não vale a pena a gente, vamos supor, estou vivenciando isso, preciso mudar de rota, mudei de rota, vale a pena permanecer ou voltar? Enfim, o tempo que a gente leva para as coisas, como é que você visualiza? A Bíblia diz que existe um tempo certo para todas as coisas, né? Sim. Então tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir, tem tempo para começar, tem tempo para terminar, tem tempo para viver, tem tempo para morrer. Mas eu gosto muito de um exemplo que eu sempre trago, que tem coisas na vida da gente, tem processos que são faróis e tem processos que são lanterna. O processo que é farol é aquele processo que a gente vai caminhando sobre ele, lá na frente a gente vai ter algo, né? Que a construção tem coisas que precisam ser construídas, mas tem processos que são processos lanternas, Sim. Que é para aquele momento e se você não fizer, a pilha vai acabar e você vai perder o que você tinha um pouquinho mais na frente. Então existe tempos diferentes para cada tipo de situação. Que você saiba qual é o tempo certo para cada coisa, porque tem coisas que hoje a gente está numa geração micro-ondas. As pessoas querem tudo para agora. O cara entra numa igreja, ele quer que a vida dele mude 100%, o cara monta um negócio, ele quer que o negócio já comece a dar lucro, o cara ele vem bota uma estratégia. O cara vem às vezes com uma cultura, ele muda a cultura hoje, já quer que amanhã todo mundo comece a fazer o novo. Então essa geração micro-ondas está atrapalhando muita coisa, porque as pessoas não têm mais paciência. Você vê os meus filhos, eu tenho um filho de 15, eu tenho um filho de 1 ano, e tenho uma de 12. Cara, a velocidade como eles estão vivendo é uma loucura. A minha filha de 12 anos, ela pega um celular e ela assiste um vídeo e já joga para outra, e já joga para outra, e já joga para outra. Eu digo, filha, eu tô no primeiro ainda, tu vai estar no quinto.
Vamos escutar pelo menos 10 segundos. Não, pai, mas o primeiro disse isso, o segundo disse isso. Eu digo, filho, tu conseguiu entender os 5? Viu, pai? O primeiro falou da flor, a segunda falou da garrafa, a terceira falou do carro. Eu digo, filho, então assim, eles conseguem tanto ser rápido como assimilar. Mas isso não é saudável, porque você não vai ter constância em nada, você não consegue construir nada. Então o tempo hoje, eu sempre digo que o tempo é nosso ativo mais precioso. A gente tem que investir o tempo, a medida certa, a quantidade certa, a forma certa em cada etapa da nossa vida. Então, a gente precisa entender o tempo. Então, tem coisas que vão ser, como eu disse, vão ser farol, a gente precisa de mais tempo, e tem situações que são lanterna, que você defina muito bem qual é o tempo certo para cada coisa, até para você não se frustrar. Porque a paciência hoje está cada vez menor. E isso destrói muitas construções, porque você quer o resultado no seu tempo e não no tempo que é para vir. Então, cuidado com o tempo e cuide bem do seu tempo. Hoje é uma das coisas que eu mais avalio, sabe, Bruno? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Porque nós somos empresários, a gente tem que se dedicar, tem que cuidar de pessoas, gerir negócios, fazer negócios, mas muita gente esquece de olhar para si. Como é que você está vivendo, né? E tem até aquele, eu não sei se você já chegou a observar, mas tem um cantor, aquele Natanzinho Lima, que ele diz uma frase, né, repercutiu bastante nas redes sociais: viver é diferente de estar vivo. Se a gente for levar isso ao pé da letra, é uma verdade. Como é que a gente está dando caminhamento à nossa vida? Eu fico me questionando muito isso. Por isso que eu sempre busco participar de momentos como as suas mentorias, como um curso, um treinamento, uma coisa ou outra, para eu visualizar como eu estou vivendo. Lucas, você falando isso, eu sou um cara que o servir para mim é uma característica muito forte. Eu amo servir, eu amo ajudar. Quantas vezes na minha vida eu me anulei para poder fazer algo pro próximo, né? Quantas vezes eu fiz o que eu não queria fazer para poder fazer pro próximo. E a gente viaja muito, né? E termina que o que a gente vive muitas vezes vira paisagem, a gente não observa. Teve um dia que eu estava decolando para São Paulo, e aí o comissário de bordo estava exatamente na minha frente. E eu fiquei observando, e normalmente já estou com fone de ouvido, assistindo alguma coisa, escutando alguma coisa, mas eu estava sem e eu fiquei prestando atenção no cara, no comissário de bordo. Ele disse algo que virou a chave na minha vida. Ele disse o seguinte: em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro a sua e depois ajude quem está do seu lado. Eu digo, uau, primeiro eu, depois quem está do lado, né? E se for uma pessoa muito próxima, se for um filho, se for um pai ou uma mãe, ali ele não quer saber quem está ao seu lado, independente, primeiro é você. E aí eu falo isso não como um egoísmo, não como um egocentrismo, mas nós temos que estar bem. Eu só consigo ajudar o próximo se eu estiver bem. Como é que eu vou colocar máscara em alguém se eu estou morrendo? Eu não consigo nem colocar nele. Então isso mudou muito o meu estilo, mudou muito a minha vida. Eu disse, poxa, eu preciso me preparar. Eu sempre digo nos meus eventos, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver bem, se eu não tiver saudável, se eu não tiver pronto, como é que eu vou querer isso das pessoas? Perfeito. Então, se o empresário não estiver preparado, se o empresário não estiver cheio de algo para derramar sobre os colaboradores, se a pessoa não estiver pronta, se ela não estiver se munindo de informação, como é que ela vai informar? Então a gente precisa, de fato, cuidar da gente, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar do conhecimento para que a gente possa derramar sobre as pessoas. Com toda certeza, Bruno. Assim, a gente transborda o que a gente tem de melhor. Ou de não tão bom, né? Tem pessoas que dizem assim, a gente dá o que tem. A gente dá o que tem. Eu digo diferente, eu digo a gente dá o que a gente é. Então quem eu sou é que eu derramo para as pessoas. Então quem eu sou no dia a dia, é o pai que eu sou, é o marido que eu sou, é o empresário que eu sou, é o amigo que eu sou. Esse é que eu vou derramar sobre as pessoas. E eu tenho uma frase que a minha bisavó me ensinou, sabe? Mas isso é algo que já se... Como é que eu posso dizer? Enfim, já foi mencionado por diversas outras pessoas. Meu filho, quando você estuda, você aprende. Quando você ensina, você aprendeu 2 vezes. É isso aí. Porque você entende a lógica, sabe? E quando você ensina, você cria fórmula, você cria lógica e você fica naquela repetição, naquela redundância que em algum momento você realmente pode se dizer na linguagem atual, você se formaliza em algo. Perfeito. Né? Você se consolida, o melhor, em algo.
né? E hoje em dia, sabe, Bruno, eu vejo muito que as pessoas, elas realmente, muita gente me diz assim, Lucas, tu é velho. Tu é um velho todinho, cara. Tu tem 28 anos, tu só tem amizade mais velha, tu só tem isso, tu só tem aquilo. Mas diante dessa aula que você está me dando, você veio contar a sua história e está me dando uma aula, né? A gente visualiza, eu penso muito que o que é que eu quero ser? Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Então eu fico mirando nessas pessoas e eu vou colando aqui atrás dessas pessoas. Se eu fosse circular o que pessoas da minha idade, um pouco mais jovens, estão fazendo, possivelmente eu não estaria olhando para frente, eu estaria vivendo o agora, esquecendo de me planejar para o futuro. Não que eu não viva, né? Aproveito sempre da forma como eu acho prudente. Mas a gente não cria uma projeção de quem a gente quer ser. Você falando isso aí, que você tem a impressão de ser mais velho, engraçado, eu sempre fui assim, desde pequeno. Eu nunca gostei de estar com pessoas da minha idade. Da sua idade. Né? Eu nunca gostei de ser o mais sábio da mesa. Sempre que eu era o mais sábio, sempre que eu estava ensinando na mesa, de opa, tá na hora de eu ir para uma mesa para aprender. Eu sempre gosto de sentar com quem eu aprendo, sempre eu gosto de sentar com pessoas mais capacitadas, que eu gosto de estar ali recebendo, sabe? Sim. Então, deixo até essa dica aqui. No momento que você for o mais sábio da mesa, tá na hora de você mudar de mesa. Levar para mesas que possam lhe levar para cima, para mesas que possam lhe qualificar, com pessoas que estejam acima de você para você aprender. É sempre necessário, né? É contínuo, né? O aprendizado. O aprendimento ele é contínuo. Né? Tem filósofos que morrendo, disseram que só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Então, se esses grandes filósofos estudiosos disseram isso, né? Então, quem somos nós, né? E aí, biblicamente falando, eu creio que no dia que a gente souber de tudo, estiver preparado, o Senhor recolhe a gente, tá na hora da gente se não tem mais nada para aprender, o que é que você vai fazer? A gente está sempre aprendendo. Eu converso com grandes empresários, grandes executivos a nível mundial, todos eles estão buscando, todos eles estão se preparando, todos eles estão lendo, todos eles estão fazendo algo novo. Né? E aí, como eu falo aqui algumas vezes, por ser cristão, sempre gosto de citar a Bíblia diz que a gente tem que buscar conhecimento como quem busca prata, busca conhecimento como quem busca ouro. A Bíblia diz que o conhecimento liberta. Então, para a gente estar preparado para viver algo, a gente precisa de conhecimento. Sim. Então, se você tem algum ramo de atividade, conheça o máximo que você puder do seu ramo, converse com os melhores do ramo, vá visitar empresas desse ramo que é melhor do que você. A gente precisa ser impulsionado, encorajado pelos melhores. Sim. E hoje isso está muito fácil, hoje tem muitos podcasts como esse, hoje tem muitos livros, hoje tem muitos cursos. Então, esteja com os melhores, esteja na mesa dos maiores, esteja na mesa dos que já chegaram lá, e pessoas que têm história, de pessoas que têm vitória, de pessoas que têm resultado para que você possa trazer para si. Mas busque conhecimento. E Bruno, assim, eu fico me perguntando, vocês estão vendo, né, pessoal, que ele veio dar uma aula e eu estou extraindo aqui o máximo de conteúdo para mim, aproveitando, né? Mas é o tipo da coisa. Eu fico me perguntando muito, quando a gente fala de crescimento, de conhecimento, né, de capacitação, pode-se dizer, o como a gente demonstrar isso de uma forma construtiva. Porque uma coisa é você... Eu passei uma temporada em São Paulo, 10 dias em São Paulo agora, passei uma semana em curso e outra semana buscando me aproximar de pessoas, como se diz, né, batendo em porta e abrindo possibilidades. E essa construção, esse tempo que eu tive de aprendizado e de tentar a prática, como que você visualiza que nós devemos mostrar isso para as pessoas, né? Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo na minha pergunta. O que eu aprendi, ao invés de eu mostrar isso para você, exemplo, como um possível comprador do meu produto, como eu replico isso para pessoas que estão comigo para também ofertar o meu produto, pode-se dizer. Eu gosto de dizer que 10% é o que acontece, 90% é o que você faz com o que acontece. Então, se foi para São Paulo, é 10%. Você aprendeu tudo, você teve com pessoas, você teve acesso, isso é os 10%. E 90% é o que você vai fazer com isso. Após. Porque tem pessoas que usufruem desse ambiente, desse conhecimento, desses momentos e guardam. Exato. E você vai ser um cara maravilhoso para conversar, porque você vai ser muito informado, você vai estar atualizado
porém sem resultado. Perfeito. Então, os 90% é o que você vai fazer com a informação que você teve, é como você vai agir. Agir, né? E essa ação, ela vem através do posicionamento, a gente precisa se posicionar. Eu sempre digo que todo posicionamento, ele gera avanço. Quando você posiciona o cinto de segurança no avião, ele decola. Quando você posiciona a chave no carro, o carro liga e você anda. Quando você posiciona seu pé no sapato, você anda. Então, todo posicionamento gera avanço. Pega tudo aquilo que você recebeu e se posiciona. Usa aquela informação. Executa. O conhecimento sem execução não vale nada. Não vale nada. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então, não adianta nada você receber, você crer e não se posicionar, não fazer. Então, é se posicionar frente àquilo que você já recebeu. O problema é que as pessoas, elas não querem executar. Quantas pessoas sabem o que precisa ser feito e não fazem? Quantas pessoas sabem onde precisa estar e não estão? Né? Você pega eu tenho um desafio com peso. Eu já sei de tudo que é que precisa fazer. As pessoas sabem do que é que precisa ser feito. Só que muitas vezes a pessoa não quer enfrentar a realidade e nem quer agir. Quantos empresários eu mentoro e quando eu vou para uma realidade, quando eu pego os números da empresa, o cara não quer nem mostrar. Ele diz, não. Eu disse, não, amigo, deixa eu ver tua DRE. Ele disse, não. O cara foge, porque ele sabe que ele vai precisar agir, ele sabe que ele vai enfrentar a realidade e ele não quer se mover. Então, para que as coisas aconteçam, você precisa se posicionar, precisa agir. Eu sempre digo que clamor, jejum e oração não substitui a nossa ação. Sim. Então, pegue tudo que você tem, pegue o conhecimento que você já tem e haja. E eu garanto para você, tudo que você precisa para a próxima estação já está pronto. Sim. Tudo que as ferramentas que você precisa para o próximo nível, você já tem. Muitas vezes as pessoas estão esperando algo extraordinário, algo novo, algo... Não, amigo. Para o próximo passo você já tem. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ele já tinha um instrumento para abrir. Era um pedaço de pau, era um cajado. Ele bate o cajado e o mar se abre. Então, para você abrir o seu mar, use o seu cajado. Você já tem as ferramentas para o seu milagre. Você já está pronto para o próximo nível. Quando você chega lá, você se prepara para o próximo. Mas para o próximo você já tem. E as pessoas não. Estão esperando uma ferramenta nova, estão esperando participar de um curso que depois do curso vai fazer, está esperando uma conexão para depois dessa conexão viver a próxima estação. Não. Viva o que você já tem. Então, use, se posicione e avance. Só depende de você. Não depende de ninguém. O que você precisava das pessoas, você já tem. E agora use e se posicione que você consegue ir para o próximo passo. Pessoal, foi direcionado para mim, mas isso aqui é uma aula para todo mundo que está acompanhando. Viu, Manuel? Meu irmão, Bruno, assim, cara, eu vejo muito, e eu vou abrir aqui um ponto sobre mim, de um passado próximo. Eu já fui muito assim. Eu já, poxa, preciso disso, preciso daquilo, preciso não sei o quê, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que não fazer... Não, eu vou fazer agora. Se der bom, deu. Se der ruim, corrige e segue a vida. Né? Mete o pé no caminho. Vai embora e realmente agir. E antes eu ficava muito assim, eu preciso organizar isso, preciso fazer aquilo. Quando for no momento certo eu faço, quando for tal período eu busco. Mas realmente você reforçando isso, a gente consegue visualizar que o passo ele tem que ser dado. Tem que ser dado. Essa é a maior verdade. Meu irmão, e diante de uma vasta aula que você deu aqui pra gente, se fosse hoje para você aconselhar um jovem empresário que esteja começando, ou algum empresário que esteja passando por dificuldade, qual seria o conselho enquanto mentor que você, diante de tudo que já viveu, vem vivendo e ainda vai viver, se Deus quiser, muitas bênçãos, o que é que você recomenda? Amigo, primeiro buscar ajuda. As pessoas precisam pedir ajuda. As pessoas precisam pedir ajuda e aceitar ajuda. Quantas pessoas passam por muitas coisas, por dificuldades, por desafios e não pedem ajuda. É o poder do pedir e aceitar ajuda. Sim. Esse é um dos conselhos que eu dou. O outro conselho que eu dou é fechar os ouvidos. Não escute os outros. No sentido de coisas negativas, de burburinho, de o que é que estão falando, porque vão falar de todo jeito. E se você ficar escutando vozes erradas, você não evolui. Eu costumo muito contar essa história do jumento, do velho e do menino. Você conhece essa história? Não. Conhece, amiga, essa história? Era um jumento, velho e um menino. O velhinho estava puxando o jumento com o menino em cima. Aí passa uma pessoa e diz, poxa, um senhorzinho desse puxando um jumento com o menino em cima, tá errado. Aí o velho escuta e diz, é verdade. Aí o menino vai puxar o jumento e o velho sobe com o jumento. E aí o meninozinho vai puxando o jumento. Chega lá na frente, poxa, como é que um senhor deixa uma criancinha dessa puxar o jumento? Aí o velho escuta e diz, é verdade. Aí vai o velho e o menino puxar o jumento.
Chega lá na frente, os caras dizem, rapaz, pelo amor de Deus, são muito burros. 2 puxando o jumento, podendo estar os 2 em cima do jumento. Aí sobe os 2 no jumento. Chega lá na frente, o cara diz, rapaz, vão matar o pobre do jumento. Ou seja, amigo, vão falar de todo jeito. Se você ficar atento ao que estão dizendo aí, as coisas que estão falando, você não vai para frente. Gostei. Então, o primeiro é pedir ajuda, o outro é não escutar as coisas erradas, as vozes erradas. E o terceiro é acredite em você. Acredite no seu potencial, não importa como você esteja. Bruno, eu estou quebrado, eu estou falido, eu estou destruído, eu estou separado, mas continue acreditando em você. Porque tem um gigante dentro de você que só você conhece. E evolua, vá para frente, se posicione e age, porque há poder na ação, independente de como você esteja. Não olhe para as circunstâncias. Muitas vezes a gente olha para o que a gente está vivendo, mas Cristo olha para o que a gente vai viver. Então, independente das circunstâncias, vá para frente. As pessoas precisam se mover independente da situação. Muitas vezes a gente acha que é o fim, mas não é. Às vezes é só um meio para a gente chegar do outro lado. Então, acredite em você, peça ajuda e não escute as vozes erradas. Conselho todo. Sensacional, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a atenção, o convite, fiquei muito feliz de participar. Coisa boa. E vamos continuar juntos aí na jornada. Sem sombra de dúvida. Bons projetos virão, se Deus quiser. Maravilha. E agradecer aqui também, Bruno, aos nossos apoiadores, né? A Contropax Contabilidade, a Lockcert Digital, que é uma certificadora digital que faz parte da estrutura do grupo. Tem a Wise e a Scientist Cowork, empresa de endereço fiscal. Temos também a A2P Partners, empresa de recuperação tributária, planejamento sucessório, Family Office também. E temos também a estrutura da WinPay, que é operadora de maquininha de cartão de crédito, e a X-Tech, que é de controle e automações de pontos. E agradecer aos nossos apoiadores de hoje, Bruno Bastos Pneus, e também o projeto White Lion, né, meu irmão? É isso aí. É isso aí, galera. Agradeço a atenção e o convite. Muito obrigado. Maravilha, tamo junto. Forte abraço. Mais. Até o próximo episódio, meu irmão, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, turma.